uma mãe maravilhosa, uma filha amorosa, uma grande irmã, uma parceira perfeita e uma avó cuidadosa. Cada momento na vida é incompleto sem você. Agradecemos por ser mulher. Feliz Dia Internacional da Mulher. Mulher virtuosa, quem a achará? Então, a ideia é que se você encontrou uma mulher como Salomão disse aqui, nos escritos dele de Provérbios, ele está dizendo, né, que o valor da mulher excede o dos rubis, ou em outras versões, como das pedras preciosas, das joias, né? E por que isso? Porque, irmãos, a mulher, dentro do contexto bíblico e também dentro do contexto secular, ela é muito importante também para o homem ter uma vida próspera. Às vezes o homem pode ter já muitos bens e perder tudo por conta de uma mulher que não administra bem. Mas o camarada pode ser um Zé Povinho da vida. E se tiver uma boa mulher, uma companheira, certamente, irmãos, vai ser um homem de bem. Isso que Salomão vai discorrer em toda esta narrativa de Provérbios, e ele vai colocar, não é, como esta mulher faz com que o homem seja honrado. Ela trabalha para que o homem seja honrado. Muitas das vezes ela é quem coloca o homem em uma posição de destaque. Então Salomão discorre isso no livro, né, de Provérbios. Nós estudamos já esse capítulo há alguns dias atrás, né, no culto das irmãs, quando eu falei sobre esse capítulo, né? Então nós vimos como ela era importante para que o homem fosse honrado, né? Ela colocando o homem em uma posição de destaque, tá certo? Então hoje eu quero ler apenas o versículo 10, que nos diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis, não é? Como eu já tenho dito. Então, o valor da mulher virtuosa é muito maior, irmãos, do que os bens. Porque se um homem deseja ir bem, ele precisa de uma mulher virtuosa ao seu lado. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que o próprio Deus, não é, viu que não era bom que o homem estivesse só. E se Deus viu que não era bom, é melhor que nós não queiramos fazer diferente, né? Se Deus disse que não é bom, não é bom. Tá certo? Então eu coloquei aí, irmãos, na introdução, mais um texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Então, a visão de Deus é colocar a mulher como um vaso mais fraco, não é? Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não seja impedido as vossas orações. Então, veja que para que o homem vá bem, ele deve ter isto em mente, ele deve cuidar bem da sua mulher, como um vaso mais fraco, no sentido de proteger, cuidar, prover, não é? E a mulher não é um vaso mais fraco por ser inferior, não é nesse sentido, não é? Então, na visão bíblica, a mulher é vista como um vaso mais fraco, é claro que não em capacidade, porém em fragilidade, sentimento, amor, de maneira que o próprio Deus adverte os maridos a considerarem isso, de forma que as suas orações não seriam ouvidas, se esse conceito fosse ignorado. Então, ou seja, Deus está dizendo aqui, olha, para que a tua oração seja ouvida, para que a oração do marido seja ouvida, obrigado,
é necessário que o marido cuide bem da esposa. Então, às vezes, nós podemos parar e pensar, não é? Por que será que Deus não responde às minhas orações? Talvez nós poderíamos perguntar para a esposa, né? Estou cuidando bem de você? Como está a vida aí? Eu preciso que Deus ouça minhas orações. Preciso que Deus responda às minhas orações. Então, se nós não tivermos esta visão, as nossas orações podem ser impedidas. As nossas orações podem não ser ouvidas. Então, o desejo de Deus é que os homens cuidem da mulher, que tenha esta visão em relação a ela, no sentido da provisão, do cuidado, como ela sendo aquele vaso mais fraco, que necessita de uma atenção, de um carinho, que necessita de um cuidado, não é? E da provisão. Então, esta é a ideia. Então, na ânsia por serem valorizadas, respeitadas e amadas, é que surge então o dia chamado Dia Internacional da Mulher. Então, nesse desejo, as mulheres, principalmente na segunda Revolução Industrial, e no contexto que surge na Rússia, no movimento, né, que nos tempos da Primeira Guerra Mundial, em 1917, então as mulheres foram para o trabalho, já na segunda Revolução Industrial, trabalhando 15 horas por dia, sem serem valorizadas, sendo ignoradas, né, socialmente, sem direito a voto, sem direito a opinar em qualquer questão. Então as mulheres começaram a ganhar voz ativa. Então, nesta ideia, dentro desses conflitos, e principalmente conflitos sociais, né, que estavam surgindo nesta época, no período também do comunismo, né, do socialismo, que vem com grande força nesse período, então as mulheres ganham voz e começam a desenvolver a ideia de serem valorizadas. Então, quando nós olhamos para o contexto atual, nós pensamos, mas eu não sairia nas ruas para fazer qualquer tipo disso. Talvez isso seja até antibíblico, não é? Até antibíblico. Se nós olharmos, irmãos, hoje eu não me envolvo, né? Os irmãos que são daqui conhecem, eu não me envolvo de forma nenhuma com política, não me envolvo com sindicatos, nada disso. Por quê? Porque eu não creio na mensagem que eles passam. Eu creio na palavra de Deus e vejo que eles, muitas das vezes, estão interessados, e não no bem do povo, mas no interesse próprio. Mas, no período na Inglaterra, na Revolução Industrial, sabe que a igreja foi a responsável pela fundação de sindicatos. E no estado do Paraná, uma denominação, né, que eu não vou citar o nome agora, que hoje também é contra tudo, foram os principais agentes de sindicatos no estado do Paraná. E por que isso? Porque as pessoas trabalhavam muitas horas e as pessoas não tinham condições de cultuar a Deus, não tinha ânimo para frequentar a igreja, e por isso os principais líderes das igrejas começaram a organizar e a se juntar como sindicatos para assegurar o direito, tanto de crianças como de homens e de mulheres, o direito de poderem adorar a Deus, de poderem ter dia de folga, de poder ter momento com a sua família, porque isto é a palavra de Deus. Então eles disseram, olha, a maneira que está sendo feito o trabalho, nós estamos escravizando pessoas livres. E eles conseguiram organizar sindicatos, que depois, né, tomaram um direcionamento próprio e acabou se tornando o que é hoje. Tá certo? Então, nós, irmãos, temos que garantir isto para nós.
E às vezes nós também tiramos isso de nós. O direito de cultuar a Deus, o direito de servir a Deus, o tempo de estarmos com a família, embasados no trabalho. E acabamos nos tornando escravos, mas, teoricamente, sendo livres. Então, dentro desses conflitos sociais, é que vem surgindo, não é, o Dia Internacional da Mulher. Então, se nós olharmos com esta ênfase, que as mulheres têm os seus direitos, os seus valores, então nós nunca acharemos que isto foi antibíblico, não é? Ou um movimento feminista. Não é isto que está acontecendo. O que elas queriam eram os seus direitos. E nós olhamos hoje, imagine a mulher não ter o direito de votar. E por que não? Porque acreditavam que ela não tinha razão suficiente para escolher o seu governante, colocando ela em um pé de inferioridade ao homem, intelectualmente. Isto nós sabemos que não é verdade. A mulher é tão capaz intelectualmente quanto o homem, não é? Tem coisas que a mulher não pode se equiparar ao homem, assim como o homem há coisas que ele não pode se equiparar à mulher, porque Deus fez homem e mulher, não é? Macho e fêmea, assim os fez, mas intelectualmente as mulheres têm a mesma capacidade. Eu não vou arriscar dizer que talvez até maior, né? Porque mulher consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E o homem, não sei se ele não consegue ou se ele não quer fazer, né? Na verdade, às vezes eu acho que não quer, né? Porque às vezes a mulher fala tanta coisa, não, faça isso, faça aquilo outro, e aí nós vamos fazendo uma coisinha de cada vez. Eu não sei se o homem não é capaz, ou se ele não quer fazer tudo de uma vez só. Tá certo? Então, meus irmãos, vamos ver como surgiu aí, né, o Dia Internacional da Mulher. A história e a origem do Dia Internacional da Mulher. Então, está lá, né? O Dia da Mulher é a celebração das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas, né, a ONU, e consequentemente por diversos países. Então, quando isto foi ratificado, né, foi comemorado basicamente o primeiro dia na Rússia, né, e aí depois isso foi tomando forma, de maneira que a ONU reconheceu isso e alguns países também vieram a reconhecer o dia 8 de março, né, como o Dia Internacional da Mulher. O Dia da Mulher é muitas vezes marcado por presentes simbólicos, como flores, em especial rosas, poemas ou frases, não é? Como, por exemplo, né, essa dedicatória que as irmãs fizeram, o vídeo que o Jorge passou, não é? Frases em mulher não se bate nem como uma rosa, coisas desse tipo, né? Que foram surgindo. Porém, irmãos, a ideia não era essa. A ideia primordial do Dia Internacional da Mulher não era que a mulher nesse dia ganhasse o presente, ganhasse as frases, ganhasse as flores, né? Eu sei que as irmãs esperam isso nesse dia. Porém, a ideia central disso não era os presentes. A ideia central era que as mulheres, de fato, fossem valorizadas e respeitadas dentro do contexto social. Mais do que ganhar uma flor em um dia específico do ano, é melhor ser valorizada todos os dias do ano, não é verdade? Não é muito melhor ser respeitada, ser valorizada, ser admirada todos os dias, do que uma flor em um único dia? É claro que os presentes são bons, não é? Eu gosto de ganhar presente, creio que as irmãs também. Porém, irmãos, a ideia central não era o presente.
a ideia central é que se fossem valorizadas. Tudo bem? Então, a luta das mulheres por melhores condições de vida e trabalho começou a partir do final do século XIX, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de 15 horas diária e a discriminação de gênero eram alguns dos pontos que eram debatidos pelas manifestações da época. Então, imagine, irmãs, o que é trabalhar 15 horas por dia. É pegar 6 da manhã e sair 9 da noite. Não é? Então, imagine trabalhar todo este período. Era um desrespeito. Sendo mulher, depois ia para casa, ainda tinha os cuidados com os filhos, com a casa, com o esposo, não é? E ganhando quanto? Muito pouco. E não tendo direito a nada. Basicamente, um trabalho escravo. Então, na busca de tudo isso, deste respeito, dessa dignidade, é que a ideia, né, do Dia Internacional da Mulher surge. Então, de acordo com registros históricos, o primeiro Dia da Mulher foi celebrado nos Estados Unidos em maio de 1908, Dia Nacional da Mulher, onde mais de 1.500 mulheres se uniram em prol da igualdade política e econômica no país. Então, agora os irmãos vejam, nos Estados Unidos, né, além da discriminação de gênero, ainda havia a discriminação racial, né, que as mulheres, mulher negra ainda, tinha que, dentro de um ônibus, tinha que se levantar para um branco sentar. Então, todas estas discriminações. Né, nós podemos ver a questão do próprio reverendo King, lutando pelo direito do voto dos negros. Nem os negros tinham direito ao voto. E as mulheres negras também inseridas nisso, também não tinham direito, e as mulheres também não participavam disso. Então, a primeira comemoração aparece em 1908, nos Estados Unidos, mas aí não como Dia Internacional da Mulher, aí um dia nacional, mas lá nos Estados Unidos. Tá certo? No entanto, o dia 8 de março teve origem com as manifestações das mulheres russas por melhores condições de vida e de trabalho durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917. As manifestações, que contou com mais de 90.000 russas, ficou conhecida como Pão e Paz, sendo este o marco oficial para a escolha do Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março. Porém, somente em 1921 é que esta data foi oficializada. Algumas vitórias significativas foram alcançadas. Por exemplo, eu coloquei aqui, como no nosso país, nós tivemos aí a Dilma como a governante maior da nossa nação. O governo, se foi bom ou ruim, isso não é a questão do mérito. A questão é que uma mulher chegou ao cargo máximo do nosso país. E não somente aqui, Na Alemanha nós temos primeira-ministra, em outros países nós temos mulheres também no governo, em estados, nós temos já a mulher no governo, na frente de grandes empresas hoje, liderando em grandes empresas. Então, isto foi uma conquista. E aqui no Brasil, todas as mulheres também têm direito ao voto, Só não vota quem não quer aqui no Brasil. E penso que muitos não querem, Tá certo, irmãos? Então, nós vamos agora para a discriminação e o preconceito, para entendermos, irmãos, da onde partiu tudo isso e as irmãs vieram alcançando, um espaço aí dentro da sociedade. Na mitologia grega, e por que nós pegamos a mitologia grega? Porque justamente quando nós passamos da mitologia para o conhecimento, por volta de 600 a.C., 700 a.C.,
onde surge o saber grego no mundo, né? Os pensadores, os filósofos, os primeiros filósofos, quando eles surgem neste período, então foi um choque, vamos dizer, mundial, porque começa a se falar sobre o saber grego. E quando o saber grego depois é expandido por todo o mundo, principalmente nas conquistas de Alexandre o Grande, e depois, não é, quando Alexandre o Grande, o propósito dele, ele saiu e helenizou o mundo. O que é helenizar? É transformar o mundo em uma cultura grega, uma fala grega, pensamento grego. Então Alexandre, ele saiu justamente com esta ideia. Então Alexandre fundou mais de 70 cidades e colocou o nome nessas cidades de Alexandria. E quando Alexandre morre, o seu reino é dividido por 4 generais, né? Lisímaco, Cassandro, os Ptolomeus e os Seleucidas, que eram os generais de Alexandre. Então eles continuaram levando esta cultura, e o saber, o conhecimento do mundo grego foi expandido por todo o mundo da época. E com isto, a mitologia grega também foi levada, não é? A ideia dos conceitos, até hoje, nós usamos muito disso ainda. Por exemplo, quando nós vamos no supermercado e você olha lá as plaquinhas, né? Tem lá produtos lá, limpeza, higiene pessoal, tal. Aí você olha para a placa e está escrito cereais. Por que cereais? Cereais vêm da deusa Ceres, que abençoava os produtos da terra, né? Para que desse uma boa colheita. Então, isso tudo é da mitologia, não é? Está entre nós aí, dentro de muito conceito. É claro que nós não cremos nisso, mas faz parte, né, do convívio social da época. Então, isto foi levado por todo o mundo. E aí nós vamos ver, dentro da mitologia grega, destaca as mulheres representando as figuras de suas deusas, né, divindades, como, por exemplo, Artemis, Atena, Afrodite, Deméter, Hera, Perséfone, Pandora e Gaia. Ainda que a inteligência e o pensamento sejam simbolizados pela deusa Minerva, variante latina da deusa Atena. Então, Atena era, basicamente, a deusa do conhecimento, não é? Na filosofia, nós falamos sobre Atena e ela tinha a coruja como um animal de estimação, por isso a coruja é tão relacionada à filosofia, não é? Então, se usa como mascote da filosofia a coruja, porque justamente era o animal de Atena, que era a deusa da sabedoria. Porém, irmãos, mesmo estas mulheres sendo personificadas aí com estas divindades, elas, na verdade, olha só, é importante realçar que esta veio ao mundo não através do corpo de sua mãe. Então, quer dizer, essas divindades dentro da mitologia grega, elas não vieram ao mundo dentro do pensamento através do corpo da sua mãe, mas sim da vontade de Zeus. Então, ou seja, coloca elas ainda sendo inferiores aos homens, mesmo elas sendo consideradas divinas, mas não vieram propriamente das mulheres, mas sim da vontade de Zeus, dentro da mitologia grega, né? Então, através do corpo da sua mãe, e sim da cabeça de seu pai, Zeus, o que evidencia que desde o início, que a mulher já não tinha nenhum valor para a sociedade grega. Então, dentro do mundo grego, era comum eles dizerem que as mulheres eram inferior dentro do conhecimento. E por isso, os gregos, dificilmente eles mantinham uma vida sexual ativa com as mulheres. Apenas para procriação. Quando era por prazer, geralmente homem com homem. Então,
com a pregação do Evangelho é que Paulo, né, tirou esse conceito da época, tá certo? Então, por quê? Porque eles acreditavam que se eles coabitassem com as mulheres, eles poderiam pegar parte da ignorância das mulheres e eles também se tornarem ignorantes. Isso é uma ignorância, né? Então eles achavam o seguinte, que se eu me relacionar com a mulher, eu posso ficar também inferior dentro do raciocínio como elas. O mundo acreditava nisso, não é? Veja que o mundo antigo acreditava que até a tristeza poderia saltar e passar para o outro. Então, por isso, os reis, e se ele tivesse triste, ele não poderia conversar com uma pessoa triste, uma outra pessoa que seria contaminada. Veja Neemias, não é, com o rei, ele disse, nunca estive abatido diante do rei. Por isso que os reis contratavam os bobos da corte, não é, para sempre estarem alegres, porque era considerado uma doença e uma doença contagiosa. Então a ignorância também era considerado para eles uma doença e também uma doença contagiosa, tá certo? E principalmente dentro deste contexto feminino. Então, meus irmãos, para a história combinar ideias, formar pensamento, sempre foi julgado um direito pertinente aos homens. Mas mesmo com tanta discriminação, as mulheres conseguiram garantir uma pequena participação das mulheres na vida acadêmica. Então, você não encontra muitos livros ou muitas mulheres pensadoras no período antigo. Você vai encontrar agora algumas mulheres, né, dentro do pensamento filosófico, ou mulheres com importância na sociedade, porque neste período era discriminada. Então, algumas poucas, né, se destacaram em períodos antigos com sabedoria. Sim, não é porque não tinha, é porque eram oprimidas, né, e não tinham a liberdade para expor as suas ideias, para falar, para mostrar o que sabiam fazer. Tá certo? Então, um dos poucos apontamentos históricos sobre o assunto foi a criação de um núcleo de formação intelectual somente para mulheres. Educandário fundado por Safo, poetisa de Lesbos, que nasceu em 625 a.C. Então, nós vamos ver apenas poucas coisas. Então, este educandário que vai aparecer, não é, com a ideia apenas das mulheres também ter o seu momento para estudo, para a discussão, para a exposição de algum conceito. Os irmãos vejam que na Ágora ateniense, até o escravo tinha direito de expor a sua ideia, porém as mulheres não. Então veja, este momento surge justamente para a valorização das mulheres. O pensamento que vigorava é o de que as mulheres somente tinham direito a um corpo e uma mente, porém não os dois ao mesmo tempo, pois desta forma a mulher nunca poderia gerar a razão. Ou seja, porque a mulher tinha o corpo. Então, se ela tem o corpo, ela não tem a mente. E se ela não tem a mente, ela nunca pode gerar a razão. Ou seja, o que é a razão? É o sentido pleno do argumento, do fundamento, da realidade. Então, isto era a razão dentro do pensamento grego. Então, eu coloquei aqui também a visão de alguns filósofos. Por quê? Porque a filosofia é o que se pensa em determinado período. O que se pensou. Então, na visão de Pitágoras, né, um importante filósofo também pré-socrático, a mulher era vista como um ser que se originou das trevas. Ou seja, esta era a visão dele. Não é das trevas, por exemplo, do diabo. É das trevas do caos. O caos, junto com o caos, originou-se a mulher. Né? Não é as trevas no sentido do diabo. É no sentido que, dentro da visão, existe um caos, uma desordem. E dentro deste caos, né, que é chamado de trevas, a mulher é oriunda de lá.
E quando veio a ordem e a luz, o homem veio dali. É só abrir o guarda-roupa ou a gaveta de um homem que nós já vamos ver que essa teoria é fraca, não é? Não é verdade? Porque o caos está lá na gaveta dos irmãos. Então não precisa ser nem muito estudioso, não precisa nem fazer uma metodologia científica para descobrir isso, né? É somente nós olharmos para a gaveta aí dos irmãos. Agora, outro filósofo, né, já pós-socrático, discípulo, inclusive, de Sócrates, ele já tem uma ideia que as irmãs vão gostar. Platão já detinha um pensamento diverso. As mulheres eram tão capazes de administrar quanto o homem. Pois, para ele, quem governa tinha a obrigação de gerir a cidade-estado, se utilizando da razão. E para Platão, as mulheres detinham a mesma razão que os homens. Então, para o Platão, a mulher era tão capaz quanto o homem, ela tinha o pensamento tão bom quanto o homem. Então, ela era capaz de prover numa cidade-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade independente, onde tudo é organizado, onde tem o soldado protegendo, onde tem a plebe produzindo para que haja alimento, onde tem os magistrados governando. Então, para ele, as mulheres não tinha diferença nenhuma, as mulheres também poderiam governar, porque tinham razão também, suficiente como o homem. Tá certo? Agora, nós vamos ver o discípulo de Platão, que é Aristóteles. Ele via a mulher como um homem não completo. Para ele, todas as características herdadas pela criança já estavam presentes no sêmen do pai, cabendo à mulher somente a função de abrigar e fazer brotar o fruto que vinha do homem. Ideia esta aceita e propagada principalmente na Idade Média. Então, o que ele vai dizer? Olha, que o homem tem o sêmen, então toda a característica está no homem. A mulher é apenas a terra que recebe a semente, que é capaz de germinar. E nós sabemos já pela ciência que isso não é verdade, né? Quando se faz a separação, né, dos cromossomos, tudo isso, então ele herda coisas da mãe, herdam coisas do pai. Então, não é como uma semente do alface que você tira e planta lá. Porque ali a terra só tem que estar boa, não é? Mas ele já tem as características dele lá. Agora, na questão do ser humano, não é assim que funciona. Tá certo? Então, essa questão do Aristóteles, não é o pensamento dele, porém, não é tão seguro. Agora, vamos ver o de São Tomás de Aquino, que foi um importante filósofo também, né, cristão. A visão dele é muito interessante, irmãos. Por quê? Porque ele leva isso para o âmbito espiritual. Então, para Tomás de Aquino, uma vez a mulher tendo sido moldada a partir das costelas de um homem, sua alma tinha a mesma importância que a do homem, para que ele no céu predomine igualdade de direito entre os sexos, pois assim que se abandona o corpo, desaparecem as diferenças de sexo, passando a ser tudo uma coisa só. Ou seja, então quer dizer, o que ele estava dizendo é o seguinte: o que define aqui é o sexo, mas interiormente nós somos iguais. Por exemplo, na questão do intelecto, na questão da alma, porque quando nós um dia formos encontrar com Deus, a Bíblia não diz que Deus tem filhas no reino do céu, lá, né? Todos são filhos. Então as mulheres, na visão deles, saindo da costela do homem, o corpo físico é feminino. Mas, quando nós formos espiritualmente, os direitos são iguais, tanto homem como mulher. Então, para ele, há uma igualdade. Se há uma igualdade de direito no céu, deve haver uma igualdade de direito também na terra, não é?
Porque o céu não vai fazer uma justiça lá e uma outra justiça aqui. Não é verdade? Então, é isso que ele coloca. E por fim, irmãos, nós vamos ver o pensamento de Immanuel Kant, não é que esse também é muito belo, né? No Pensador da Autonomia, vamos dizer assim, sustenta que as mulheres são civilizadoras do homem. Sua função é polir as toscas maneiras do homem. Então, para o Kant, a mulher é que é a civilizadora do homem. E ele diz, um rei só é rei porque uma mulher preparou ele para ser rei. Porque senão, ele não consegue ser rei. Um homem só é bem educado se uma mulher preparou ele para ser bem educado. Então, ele acreditava que a mulher é a civilizadora da sociedade. E eu concordo com ele, irmãos, por quê? As irmãs não fiquem bravas comigo. Porque as irmãs saíram para o mercado de trabalho e o mundo virou uma bagunça. E por que virou uma bagunça? Porque nós perdemos a civilizadora, não é? O que acontece? Hoje nós terceirizamos a educação, os nossos filhos são criados pelos tablets, pela TV, não é? E pela Pepa, são educados por eles. E como está a sociedade? Nós, as mulheres, né, chegando cansada do trabalho, cansada do serviço, e não tem mais aquele ânimo para cuidar dos filhos. Então, para que os filhos não peçam muito, não chorem, aí se dá tudo. E se dando tudo, se forma crianças mimadas. Não é verdade? As nossas crianças têm tudo. Se for comparar com o nosso tempo, irmão, o máximo que tínhamos era uma bicicletinha velha. E quando furava o pneu, não era igual tão simples agora. Pai, dá o dinheiro para mim trocar. Às vezes a gente andava só no aro, né? Porque não tinha nem dinheiro para trocar o pneu. E era assim. Agora hoje não, as nossas crianças, irmão, a bicicleta tem bikelet, tem tudo. Crianças de 4 anos, você vai dar aula lá na escola, eles têm tablet, têm celular melhor que o teu, né? Eles têm tudo, irmão. Né? Eu tinha uma aluna que ela disse para mim, professor, meu pai me pôs de castigo porque eu tirei uma nota ruim. E eu sempre ajudava ela, dizendo, Naira, você precisa melhorar as notinhas, Naira. Aí ela disse, meu pai me pôs de castigo. Disse, mas o que ele pôs de castigo? Olha, ele me tirou, professor, a TV, o videogame, o celular, o tablet e o notebook. Eu disse, você tem tudo isso? Eu tenho. Eu disse, meu Deus, seu pai não quer me adotar? Porque eu não tenho nada disso, irmão. Né? Então veja, mas por quê? Porque está terceirizado. Está terceirizado. E isto vai refletir aonde? Na sociedade. Se a sociedade não está sendo preparada, ela está indo de mal a pior cada vez mais. Então, sem a mulher, a sociedade vai mal, irmãos. Vai mal. Nós estamos quase que gritando e pedindo socorro para as senhoras. Essa sociedade depende, irmãos, de 2 fatores, igreja e mulheres, para colocar ordem nessa bagunça que está aí fora. Então, o Kant, na minha visão, tinha razão. As mulheres é o que transmite para o filho o amor, o carinho, a serenidade, a compaixão. Ah, mas o homem não transmite isso? O homem é só pancadaria. O homem demonstra o amor de vez em quando, né? Meus filhos diziam para mim, a Michele tenta ficar beijando eles a todo tempo, né? Eles não são de beijar a irmã Michele, né? Mas a irmã Michele fica tentando beijar eles, né? Eu não sou de ficar beijando eles. Aí às vezes eles dizem, nossa, o pai dá um abraço e um beijo mesmo, só quando tem aqueles cultos de poder na igreja. Então veja, e por quê? Mas eles precisam disso. E eles precisam receber de quem? Da mãe. Eles
precisam receber da mãe. E aí, ele vai ser um bom esposo se ele foi um filho bem cuidado. É assim que ele vai ser um bom esposo. Não é? Então, é necessário, irmãos, é necessário. Por isso que as irmãs são importantes neste parâmetro, neste quesito. Tá certo? Então, meus irmãos, pois bem, agora vamos para a visão de Deus. Na visão de Deus, é claro, está logo lá no Gênesis 18. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora idônea para ele. Não é? Gênesis 2,18. Para Deus, a mulher deveria ser uma auxiliadora em todas as áreas da vida, inclusive nas tomadas de decisões. Então nós vamos ver aí que a mulher era fundamental para tomar decisões. Nós vamos ver Eva, a mãe de todos os seres humanos aí, falhou na tomada de decisão que poderia ajudar Adão a fazer a escolha correta. Então veja, os dois estavam lá, comeram juntos. Mas o negócio começa ali, né? Eva conversando, tal, e vamos, tal. Os dois poderiam ter dito, não, mas Deus disse que não é bom. E aí a Eva também, não, realmente, Adão, isso não é bom, não vamos fazer, isso não agrada a Deus, e os dois de comum acordo. Mas os dois de comum acordo erraram. Então veja que o juízo de Deus não caiu só sobre Adão, e não caiu só sobre Eva. Por que não? Porque os dois estavam errados. Se os dois estavam errados, significa que Eva também tinha o direito de ajudar Adão na sua escolha. Não era uma questão machista, né? Não, olha, o Adão que tinha que dizer. Você está entendendo? Não, não é, porque Deus não é assim. Então, outra questão, Sara aconselhou Abraão a tomar Agar. Isso foi uma boa escolha? Claro que não, irmãos. Claro que não. De maneira que a ordem de Deus depois foi, olha, manda embora Agar e o seu filho. Então aquilo trouxe mais problema para Abraão, ter que mandar os dois embora, do que ter que tomar Agar. Mas isso foi uma escolha de Sara. Veja, irmãos, uma escolha ruim, péssima. Não é? Nós não vamos tirar o mérito do que representou Sara, né? Que já foi lido aqui nessa noite. Porém, na hora de tomar decisão, ela tomou decisões erradas. E prejudicou Abraão, prejudicou ela, prejudicou Ismael, prejudicou Agar e deu problema em várias áreas hoje, também no conflito social. Tá certo? Rebeca no engano com Jacó. Rebeca tramou também junto com seu filho e tudo aquilo trouxe muitos problemas, não é? Problema para Jacó, problema para Isaac, problema para Esaú, muitos problemas. Poderia ser evitado? Poderia. Como? Se tivesse tomado a decisão correta. Então, decisões que estavam a cargo de mulheres. Então, estes 3 exemplos mostram que elas poderiam ter tomado uma decisão diferente. Podemos perceber que não eram maridos autoritários ou machistas, ou que a Bíblia seja machista, porque elas poderiam fazer a sua escolha. As mulheres poderiam dizer, não, não vamos fazer, e os maridos iriam acatar. Mas elas disseram, faça, e o marido fez. O marido também tinha que tomar decisão? Tinha. Mas as mulheres também tinham autoridade lá. E isto mudou? Não, não mudou. As mulheres continuam ainda podendo influenciar e tomar decisão hoje. E se nós, por isso que eu disse, que se a mulher tomar uma boa decisão, ela vai colocar o marido em uma posição de destaque. Porém, se não, irmão, vai envergonhar o marido. Então, esta é a importância, não é? Na visão de Deus, Deus deu autoridade para as mulheres. E as mulheres em um pé de igualdade com os homens. Ele não discriminou as mulheres. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que as mulheres são submissas ao marido. Mas ele também disse que os maridos amem a sua esposa.
Então, dentro desta responsabilidade da mulher de submissão, do homem de amar a esposa, é que está justamente a igualdade. O Juninho ensinou aqui num domingo, ensinou de manhã, pregou à noite, falando que a liberdade, ela é escrava do amor. Então é por isso que o homem deve amar a sua esposa, para que ele continue atrelado a ela com uma liberdade, mas debaixo do amor. Então aí haverá comunhão, haverá sinceridade, haverá tudo isso. Então é isso que Deus espera da mulher cristã, da mulher dentro do contexto bíblico. Agora, o papel da mulher cristã. A mulher tem uma grande facilidade de influenciar a sua geração. A mulher, ela tem esta naturalidade para influenciar. Eu digo, se surgir uma moda, uma mulher aparece com um cabelo diferente, ela influencia. Um sapatinho diferente, influencia. Não é? Então, a mulher tem essa capacidade, não de influenciar apenas outras mulheres, mas ela também tem o seu jeitinho de influenciar marido, de influenciar filhos. Ela tem a sua maneira, o seu modo meigo, doce, de falar influencia, cativa, prende, não é? De maneira que você fica sem atitude, muitas das vezes, para dizer não. Então a mulher pode influenciar uma geração, mostrando sua obediência a Deus acima de tudo. Por exemplo, as parteiras no Egito. Eu digo para as irmãs, olha como Deus valoriza a mulher nesta questão no Egito. A 18ª dinastia do Egito foi a dinastia mais poderosa do Egito. Não houve uma dinastia tão poderosa como a 18ª dinastia do Egito. E o faraó do Êxodo, o nome dele nem é citado na Bíblia e nem na história. Todos os faraós, eles têm uma fotinha, que é como se fosse um RG dos faraós, né? Eles saem com um negocinho aqui no queixo, tudo certinho. Mas o faraó do Êxodo, nem foto dele na história não existe. O homem mais importante do mundo antigo, em 1400, ele não aparece nem o nome e nem a foto dele. Agora, Deus faz questão de colocar o nome de 2 parteiras, Sifrá e Poá. 2 parteiras. E o que elas fizeram? Não obedeceram à ordem de Faraó. Faraó mandou matar os meninos, mas elas não. Disseram, não, eu vou honrar a Deus. E dali nasceu Moisés, o libertador. Então veja a importância que Deus deu. E por quê? Porque mulheres colocaram a obediência a Deus acima de qualquer coisa. E Deus as honrou. E não só elas. A salvação da família de Raabe, né? Como a irmã colocou aqui já. Raabe, e por quê? Raabe creu em um Deus, ignorando a sua própria cultura e raça, e a sua própria crença. Ela disse para os homens, os espias, não, vocês podem ficar na minha casa. Eu sei que o Deus de vocês vai tomar esta cidade. Mas eu peço uma coisa para vocês. Eu sei que o Deus é poderoso, eu quero que Deus guarde a minha família. E o que eles disseram? Apenas coloque a tua família dentro da casa. Se eles estiverem dentro da casa e o cordão escarlate aqui, então eu vou protegê-lo. O que ele estava dizendo? Guarda a tua família, proteja a tua família, coloque eles dentro da casa. E ela conseguiu influenciar todos eles e trazê-los para dentro da casa. Então o que é isso? É um tipo da salvação. Conseguiu trazê-los para dentro da igreja, influenciá-los,
pregou para eles, olha, está vindo um juízo aí de Deus, tal, mas ele disse que se nós estivermos dentro da casa, se eu colocar o fio vermelho lá, nós seremos protegidos. E assim foi. E aí Deus fez de uma prostituta a descendência de Jesus, a genealogia de Jesus. Veja, irmãos, se Deus não valoriza a mulher. Agora, uma mulher que crê, uma mulher que está disposta a viver a obediência de Deus. Então veja o poder que há na influência aí das mulheres. A responsabilidade que Ruth teve com a sua sogra Noemi. Ela poderia abandoná-la, né? Não, mas ela cuidou quando a mulher não tinha mais ninguém. E Deus a honrou e colocou ela também na genealogia de Jesus Cristo. Então a mulher cristã, Deus está esperando obediência, responsabilidade, não é? Influência para a salvação. E por fim, irmãos, Maria, o anjo foi até Maria e disse para ela, Maria, você vai gerar um filho. Ela disse, como pode isso, eu não conheço o varão. E o anjo disse para ela, olha, o que vai nascer de você será da virtude do Espírito Santo. Maria poderia dizer para ele, mas espera eu terminar a faculdade. Espera eu casar. Que vão falar de mim aí? Vão falar que eu sou uma desandada, que eu não presto. Mas Maria disse para o anjo, se esta é a vontade de Deus, cumpra-se em mim a vontade de Deus. Não importa o que vão falar, não importa o que vão pensar, não importa. E ela teve a oportunidade, irmãs, de ser a mãe do nosso Salvador. Imagine isso. Uma mulher se colocou à disposição para que o Salvador nascesse para nós. E tantas outras, irmãos, que eu coloquei aqui, não é? A irmã Febe, que levou a carta aos romanos, auxiliando no trabalho missionário de Paulo, não é? E a irmã Maria, que Paulo diz que muito trabalhou por nós, Priscila, e nós vamos vendo para os nossos dias mais modernos, né? Mais atuais, Susana Wesley, mãe de John Wesley, e o que ela fazia, irmão? Todos os dias, pegava os seus filhos, orava com eles 1 hora por dia. E isso gerou John Wesley, Charles Wesley, homens importantes para o contexto da Inglaterra. E nos nossos dias atuais, irmãos, como encerramos o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos encerra parecendo que termina sem sentido. Há uma explicação teológica para isso. Alguns acreditam que porque Paulo foi preso pela perseguição, Lucas não pôde terminar os relatos. Mas, irmãos, há uma explicação também no contexto espiritual. Por que termina sem sentido o livro de Atos? Porque o livro de Atos não se encerrou. O Espírito Santo continua atuando ainda nos dias de hoje, através de quem? De mim e de você. Nós somos os atos do Espírito Santo para os dias modernos. E estas mulheres que foram usadas por Deus no Antigo Testamento, Deus espera de vocês, irmãs, esta mesma responsabilidade, esta fé, esta crença, para que vocês possam influenciar este mundo, mudar a realidade aonde estão, levando, pregando o Evangelho, obedecendo a Deus. Então o Dia Internacional da Mulher é um dia de conquista para vocês, mas que continue sendo. Não pare agora. Agora nós já conquistamos o direito ao voto, nós já conquistamos isso, mas conquiste tua família para Jesus, conquiste teu esposo para Jesus, conquiste teus filhos para Jesus, continue com esta causa, a causa do Evangelho, que é muito mais nobre do que voltar, é muito mais nobre do que votar, é muito mais nobre do que ter diminuído para 8 horas de trabalho, é muito mais nobre. E Deus, irmãs, espera das irmãs, não é? Espera das irmãs que as irmãs continuem nesta conquista, assim como conquistaram esses direitos materiais, não é?
Tem muita coisa, irmão, espiritual que pode ser conquistado ainda, não é? Ore a Deus, busque a Deus, e as irmãs vão ver o poder que há na vida das irmãs, não é? Então, o que eu tentei passar aqui para as irmãs é apenas poucas coisas do significado real mesmo, da importância, da influência que as irmãs têm. Sem falar no contexto de ser mãe, de ser esposa, de ser tudo isso. Mas, irmãs, né, hoje é um dia importante para as irmãs, importante para nós, maridos, né, importante para os filhos, porque nós temos vocês, Deus tem vocês. Então, o meu desejo é um feliz Dia Internacional da Mulher, e continue com muitas conquistas, né? Muitas conquistas, e principalmente no âmbito espiritual. Amém? Vamos nos colocar em pé.